estamos, nesse momento, iniciando o nosso Evangelho no Lar, das quartas-feiras, às 18h30. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 11, Emprego da Riqueza. Então, vamos iniciar a leitura do Evangelho fazendo as reflexões sobre as passagens. E o Evangelho inicia assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós estamos falando aqui sobre o apego que nós temos, e muitos de nós ainda temos, às questões materiais. Nós não estamos dizendo que não podemos ter bens, porque tem muita gente que é extremista. E aí ela fica naquela situação. Quer dizer que eu tenho que abrir mão de tudo. Eu não posso mais ter bens, porque os bens são algo ruim. Não é isso que está sendo dito. Porque se fosse isso que estivesse sendo dito, Deus não nos daria os bens, as coisas materiais. E Ele nos entregou as coisas materiais para que nós pudéssemos viver aqui. Então, elas são necessárias, né? As coisas materiais, elas são necessárias. Sim, a casa, a roupa, os agasalhos, os carros, as empresas, isso é necessário. Porque não podemos viver como aquele homem primitivo dentro das cavernas, usando palha para cobrir o corpo. Então, as coisas materiais são necessárias e o Senhor nos faz empréstimos, e essa palavra nós precisamos gravar bem, nos faz empréstimos dos bens materiais para que a gente possa viver. Agora, o que nós não podemos fazer é dar a essas coisas materiais muito mais valor do que as espirituais. Porque não podemos esquecer que nós somos espíritos. Nós somos espíritos imortais. Nós ainda temos, enquanto homens, nesse grau evolutivo em que nos encontramos, nós ainda temos dificuldades de nos entendermos como espíritos imortais. Tanto que nós usamos a expressão de forma errada. Nós dizemos aqui, meu espírito está em agonia. O meu espírito, isso, o meu espírito, como se o espírito fosse uma coisa acessória. Eu sou o espírito. Então, eu não posso dizer meu espírito está assim, meu espírito está assado. Eu tenho que dizer, eu estou assim. Eu estou em agonia. Eu estou em perturbação. E não meu espírito. Porque parece que é uma roupa. Minha roupa, meu carro, minha casa. Então, nós ainda temos dificuldade de nos encararmos como espíritos imortais. Aqueles que foram criados e que irão, até então, como nós entendemos e aprendemos até agora, viver para sempre. Porque nós não temos a mínima ideia do que acontecerá com todos os espíritos. Um dia, nós não sabemos.
Até então, aprendemos o quê? Que espíritos imortais são aqueles que foram criados e vivem eternamente, vivem para sempre. E que Deus é diferente de nós. Deus é aquele que não foi criado. Inclusive, essa semana passada, eu assisti uma palestra muito interessante. Eu estou até buscando aqui, quando o companheiro ele fala sobre isso. Ele diz aqui, muito interessante isso. Eu tenho um caderninho onde eu vou anotando. Ele diz assim, que existe panteísmo, e no panteísmo, a ideia do panteísmo é que tudo é Deus. Tudo é Deus. Isso está lá no Livro dos Espíritos, das questões 14 a 16. Então, ele diz assim, que existe também, além do panteísmo, o panenteísmo. Panenteísmo. E o panenteísmo diz Deus presente em tudo. Então ele afirma, Deus é o Criador, ou a força animadora do universo. Ele é imanente no universo, mas, ao mesmo tempo, o transcende. E o imanente é aquele que está inseparavelmente contido na natureza. É o inerente, é o transcendente. Então, e ele diz aqui que tudo que é manifesto no mundo provém de outro mundo, o imanifesto. Então, esse panenteísmo eu achei muito interessante. Porque o panteísmo, tudo é Deus. Isso é uma doutrina equivocada. Porque a ideia do panteísmo era que, ao morrermos, todos voltam ao todo. Né? Isso não é verdade. Mas o panenteísmo, ele diz que Deus está presente em tudo. Eu não conhecia esse panenteísmo. E eu achei muito interessante a forma como ele abordou isso. Como ele diz, ele fala sobre isso. Depois eu vou enviar para vocês mais coisas que ele fala sobre isso, que são coisas interessantes para nós refletirmos sobre essa questão de Deus e do homem. Muito interessante mesmo. Ele abrindo, fazendo essas colocações sobre Deus, sobre o homem. Muito interessante mesmo. Depois nós vamos colocar isso, porque a gente vai estudando, vai refletindo, né? Então, o Deus, ele é incriado, diferente de nós. Ele sempre existiu, mas o homem não. O homem foi criado por Deus e ele, até então que saibamos, não terá fim. Irá se tornar um espírito puro. E aqui o Evangelho, ele continua dizendo assim, vós que venderias a alma para possuir tesouros, porque eles permitem, vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. Realmente, né? Como a gente percebe como os bens materiais levam o homem às paixões. Muitos homens chegam a sacrificar a própria vida e a própria liberdade pelo gozo das paixões, pelo apego às coisas materiais. É quase como uma doença aonde o homem
está sempre querendo mais. Ele não tem um limite. Ele segue em frente. Nós estudamos isso, vimos isso bem claro, quando nós estudamos, se eu não me engano, no livro O Céu e o Inferno, nós estávamos estudando no capítulo 5, que trata dos suicidas. Quem estuda conosco, se eu não me engano, foi um espírito chamado Feliciano, se eu não me engano, que ele se suicida 4 ou 5 vezes. E umas 4 vezes nessa busca pelos bens materiais. É uma coisa terrível. Se eu não me engano, é Feliciano, sim, eu estou dando uma olhada aqui. Porque ele não tinha um limite. Ele não tinha um limite. Então, ele sempre tinha uma nova opção, uma nova chance de reencarnar, mas ele não conseguia parar. E a espiritualidade até diz assim para ele: nessa última encarnação, você já tinha bens suficientes. Você já tinha bens suficientes. Bastava você parar ali. Se você parasse ali, já homem rico, poderoso, você não teria mais problemas. Mas justamente você quis um pouco mais. E foi nessa busca pelo um pouco mais que você se perdeu. Porque nessa busca pelo um pouco mais, ele faz algum negócio que não é bom e aí vem o fracasso financeiro. E ele perde tudo. E quando ele perde tudo, o que aparece? Qual a sugestão que alguém dá a ele, ou vem à cabeça dele? A do suicídio. E ele, pela 4ª vez, busca o suicídio. E era justamente essa prova que ele tinha que passar. Era vencer essa ideia do suicídio. Então, novamente, ele vai passar, vai ter direito a uma 5ª reencarnação. Olha como a misericórdia de Deus é boa, né? Mais uma reencarnação e vai passar pela mesma prova, a prova da riqueza, para que ele possa vencer essa dificuldade que ele encontra, que é justamente não se suicidar frente ao fracasso financeiro. Ou quando acontecer uma outra coisa qualquer, que ele tenha aquela sugestão de suicídio. Então veja como a posse dos bens materiais ela é perigosa quando a pessoa não sabe administrar, ou dá a ela um valor acima da conquista dos bens espirituais. E o Evangelho diz aqui: não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômico infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente, o empregaste na sua satisfação pessoal. Então, os bens que nós vamos conquistando com o decorrer da vida não é apenas para a nossa satisfação pessoal e da nossa família. É para ser usada também para o próximo, para os nossos semelhantes. Então, o grande empresário que se faz possuidor de muitos bens, de grandes empresas,
ele precisa proporcionar aos seus funcionários, às pessoas, empregos, bons salários, não explorar os seus funcionários, dar condições respeitáveis para que seus funcionários vivam bem, sustentem suas famílias, eduquem seus filhos, tenham uma boa saúde. Faz parte. Porque nós sabemos que se todas as riquezas do mundo forem divididas entre todos os homens do mundo, ficaremos todos miseráveis. Porque não será suficiente para deixar todos os homens que existem no planeta Terra, e quando eu falo homem, eu falo humanidade, vivendo com dignidade. Então, se pegarmos todas as riquezas do planeta e dividirmos, será a miséria geral. E como haverá progresso? Vamos tirar o exemplo agora dessa pandemia. Vários laboratórios, empresas, países estão mergulhados na pesquisa da vacina ou de remédios que diminuam a virulência do vírus Covid-19, não é verdade? Agora, essas pesquisas laboratoriais, esses estudos, tudo isso demanda milhões. Não é de graça. O custo de uma pesquisa científica é cara. São universidades, laboratórios, empresas envolvidas. E uma pesquisa de um remédio, de uma vacina, não é uma coisa que dure 3, 4, 5 meses, não. Muitas vezes, para você ter uma vacina eficiente, o trabalho leva 2 anos, 3 anos, 4 anos. Os cientistas atuais, que estão debruçados sobre a pesquisa da vacina para acabar com essa pandemia, estão projetando de 1 ano a 1 ano e 6 meses. E isso é um prognóstico muito acelerado, porque num processo normal é muito mais tempo. Mas devido ao desespero, eles estão tentando vencer esse tempo. Então já tem alguns dizendo que um remédio talvez chegue em dezembro. Já estão pensando no uso da BCG, que é uma vacina que já é utilizada para as crianças. Estão tentando de tudo. E isso tudo tem um custo muito alto. E não é só a área científica, mas na área da educação também. Na área social. Em todas as áreas, é necessário verbas para que você possa desenvolver projetos, pagar salários. Olha os hospitais, muitos hospitais reclamando da falta de insumos para tratamento dos pacientes. Então é preciso comprar materiais. Então o dinheiro, a riqueza, ela ainda é necessária que ela seja concentrada nas mãos de alguns, para que seja bem utilizada. E é necessário também que as pessoas que utilizam essa riqueza tenham capacidade para tal. E nem todos nós temos a capacidade de administrar milhões ou bilhões de dólares, porque é nesse nível dos bilhões, sejam de reais ou de dólares, que se faz essas despesas para essas pesquisas. Então, a riqueza, ela é útil. E é um empréstimo que Deus nos concede para que a gente possa utilizar bem. Agora, é preciso tomar cuidado, porque teremos que prestar contas do uso desses empréstimos que o Pai nos concedeu. E ele diz aqui: que fizeste econômico
infiel dos bens que desconfiei. De quem são os bens? Do Senhor. Se ele nos confiou esses bens, não significa que eles sejam nossos. Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente, o empregaste na tua satisfação pessoal. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? É feito essa pergunta. Procurai nessas palavras. Amai-vos uns aos outros. A solução do problema está aí. Aquele que é inteligente, ao ouvir essa frase, amai-vos uns aos outros, ele já entende qual é a solução do problema para a riqueza. É utilizar essa riqueza para o bem de todos e não só para o seu bem pessoal. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Essa frase, amai-vos uns aos outros, ela guarda o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor ao próximo, tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Então a gente vai entendendo que esse amor ao próximo, ele é muito amplo. Ele não é uma coisa restrita apenas, eu vou dar um prato de sopa. Ele é muito amplo. E ele diz aqui, na caridade, e a caridade, nós já aprendemos, é o amor em ação. Então, na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Então, através da caridade, que é o amor em ação, mas não é aquela caridade de boca torta, é a verdadeira caridade. É nela que está colocado o verdadeiro uso das riquezas. E é o emprego da riqueza que mais agrada ao Senhor. É o que mais agrada ao Senhor. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, essa que eu digo que a gente torce a cara, né, que não quer nem olhar. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. O que sobra, né? Seria o que sobra, aquilo que não me faz falta. Está sobrando, não vou precisar, com certeza, eu tenho certeza que não vou precisar. Então eu vou dar. Olha como eu sou caridosa. Não é essa. Lembra do óbolo da viúva? Daquela passagem do Evangelho? Ela deu daquilo que ela necessitava. Ela deu daquilo que ela necessitava. E não do que estava sobrando. Como os orgulhosos e alguns, como ele diz aqui, frios e egoístas fazem. Ah, está sobrando. Aí eu dou. Então ele diz aqui, não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. Então é aquela pessoa que está sempre atenta àqueles que necessitam. Ela observa, ela encontra, porque quem procura acha. Ela encontra aqueles que estão necessitando e ela auxilia. Aí a pessoa diz assim, mas são só os bens materiais? Não. Amor, compaixão, carinho, atenção, também são riquezas, não são?
também são tesouros. Lembra do doutor Bezerra, quando ele descia, eu acho que é na Assembleia Legislativa, que ele era deputado, e o homem veio ao encontro dele querendo um auxílio financeiro, porque o homem está desempregado, a família está passando fome, o filho está doente. E o doutor Bezerra bota a mão no bolso e ele não tinha uma moedinha. E ele diz: meu filho, eu não tenho nada de material para lhe dar, mas eu vou dar a você o meu abraço e estou pedindo a Maria Santíssima que o abençoe, que o envolva na sua infinita bondade e carinho maternal. E quando você chegar em casa, transmita esse abraço, que não é meu, é de Maria, para a sua esposa, para os seus filhos. O homem entende, já deveria conhecê-lo, sabendo que ele era um homem bom, que sempre estava prestes a ajudar, quando tinha condições financeiras para ajudar, vai para casa e faz isso. Abraça a esposa, abraça os filhos e diz que aquele abraço veio do doutor Bezerra de Menezes, que pediu que ele fizesse aquilo em nome de Maria Santíssima. Algumas horas após, bate na porta dele um homem com uma carroça, dizendo que tinha bens ali, que tinha alimentos, que ele havia trazido para uma outra pessoa. Mas aquela pessoa não estava mais necessitada, já tinha recebido ajuda. Deveria ser um vizinho, alguém que conhecia esse cidadão. E disse para ele: olha, tem uma pessoa que eu conheço que está muito necessitada. Leve esses alimentos para ele, porque a minha situação já foi resolvida por um outro amigo. E aí esse homem vai bater na porta dele. Entrega a ele os alimentos, ele fica felicíssimo. E mais tarde, o filho desse homem, que estava meio doente, começou a melhorar. E aquela, devia ser uma febre, alguma coisa assim, era muito comum naquela época, né? A criança melhora e no outro dia, alguém bate na porta dele oferecendo um emprego, porque ficou sabendo que ele estava desempregado. Olha a ajuda chegando através de uma oração. Então, essa riqueza, essa caridade também ela é feita assim. É um amigo que você fica sabendo que está passando por um momento difícil. Muitas vezes é uma pessoa abastada, é uma pessoa que tem um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, um bom carro, mas está passando por uma situação muito difícil. Muito difícil. Uma situação onde ela, se pudesse, trocaria toda a sua riqueza material pela paz espiritual. Trocaria tudo. Leva tudo e me traz a paz espiritual. Às vezes é um filho doente, que está muito grave, ou qual pai, não é um pai que não daria toda a sua riqueza se com essa doação ele obtivesse a cura de uma doença grave de um filho. Daria tudo, né? Casa, carro, roupa do corpo, se pudesse fazer essa troca. Então, às vezes, aquele amigo está precisando de uma palavra, ele não está precisando de dinheiro, nem de uma cesta básica. Está precisando de ouvir uma palavra, um abraço, um sorriso. Às vezes a pessoa está em desequilíbrio e ela está precisando de alguém para escutá-la. Não é dar opinião, porque ela pode falar até um monte de besteira, mas ela não quer que digam que ela está errada. Ela quer que alguém escute. E deixe ela esvaziar o pote, entendeu? Joana falou muito disso. É você emprestar o seu ouvido para alguém, o seu ombro, para que a pessoa deite a cabeça no seu ombro e chore. Isso também é caridade. Então não é só dar os bens materiais, é dar o carinho, é dar atenção. E isso, olha, posso dizer para vocês, é muito, muito mais até do que dar uma cesta básica.
Você ter alguém para te escutar, para você desabafar, para você chorar. Às vezes, nem para dizer nada, é só para olhar nos teus olhos e você perceber que aquela pessoa está entendendo tudo o que você está passando. E está ali, presente ao seu lado, fazendo companhia para você. A solidão. Quantas pessoas já cometeram suicídio por causa da solidão? Porque não encontraram alguém. Aí tem aquele que diz assim, só é solitário quem não é solidário. Não tem essas frases? Mas quando a pessoa está naquela crise, muitas vezes ela não entende isso. Então, nesse período de pandemia, quantos companheiros estão solitários? Porque foram obrigados a ficarem isolados, longe da família, dos filhos, dos netos. E como esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, e não somos apenas nós, várias pessoas, que são os estudos virtuais, tem auxiliado e aplacado a solidão de muitas pessoas. Tem pessoas que estão fazendo live em várias casas espíritas. E ela vê os amigos ali, ela participa dos estudos, ela troca ideia. Como isso tem aliviado. Então, tudo isso é caridade. As nossas vibrações, quando nós lemos, alguém lê os nomes das pessoas que estão necessitadas, sejam doentes físicos ou desencarnados, porque não são apenas os encarnados que necessitam da caridade, os desencarnados também. Quantos que desencarnaram e que ninguém ora por eles? São muitos. Aí nós poderíamos falar algo assim, são os invisíveis invisíveis. Porque tem os encarnados invisíveis, não é verdade? Aqueles que estão aqui da Terra, mas que ninguém vê. Tem os encarnados invisíveis, que ninguém vê, ninguém olha para eles. Mas também tem os desencarnados invisíveis. Ele já é invisível porque não tem corpo físico. Mas também é invisível porque ninguém ora por eles. Às vezes, são pessoas que viveram uma vida desregrada, morreram em meio à violência, e muita gente deu aquele suspiro de alívio. Menos um. Esse não faz falta para ninguém. Não são essas frases que estão por aí, que as pessoas dizem? Graças a Deus, que vá para aquele lugar, vá para esse outro. E muitas vezes ninguém ora por ele. Então, quando nós fazemos as nossas orações, estendemos nossas preces para todos esses irmãos que desencarnaram, que sejam nossos conhecidos ou desconhecidos, para os suicidas que conhecemos, seu nome nos nossos caderninhos ou não, nós estamos estendendo esse carinho, esse amor para esses irmãos também. Então a gente percebe que essa caridade, ela é muito mais ampla. Ela é muito mais ampla. E ele diz aqui, referimos-nos à caridade plena de amor que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Rico, dado que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá-te sabedoria. E quando ele diz rico, ele não está se referindo ao rico apenas ao rico material. Ele está se referindo a todos nós. Alguns são ricos de inteligência. Outros são ricos de alegria. Outros são ricos materiais. Outros são ricos de conhecimento. Outros são ricos de tempo.
ricos não são apenas os que têm uma gorda conta bancária. Ricos é dar dos nossos talentos, das nossas riquezas espirituais. Porque senão, se ele estivesse se referindo apenas aos ricos monetários, não ia dar para todo mundo. E a carência das pessoas não são apenas de bens, como nós falamos ali. Falamos ainda agora. Tem gente que está sofrendo muito, mas não precisa de uma nota de R$100 ou de uma cesta básica. E aí? Esse não vai receber. Porque se nós vamos tratar apenas de bens materiais, como ele não precisa, não vai receber. Mas ele está necessitado, ele está carente. Então, quando ele fala ricos, ele não está se referindo àquele que tem muito dinheiro no banco. Então, que nós devemos dar daquilo que nos temos, do que te é necessário, por quanto de que necessitas, ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Às vezes nós temos, vamos pensar o que eu tenho que me é necessário. Às vezes eu sou uma pessoa que eu tenho muitas atividades. E o meu tempo é bem dividido para todas as atividades que eu tenho que fazer. Então, se eu sou uma pessoa rica, eu vou fazer assim, de tempo, e eu divido o meu tempo direitinho para abraçar várias atividades, eu vou encontrar, dentro do meu planejamento pessoal, um tempo a mais para oferecer àquele que necessita. De repente, eu penso assim, olha, eu tenho uma atividade que eu realizo, que eu posso diminuir o tempo dela, ou até deixá-la de realizar por um tempo, para usar um pouco desse tempo para socorrer o outro. Então, eu vou replanejar tudo novamente para sobrar um pouco mais de tempo, porque tem alguém necessitando da minha atenção. Então, ele diz aqui, referimos a caridade plena de amor, que procura a desgraça e a hexa e humilhar. Dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco. Não, ele diz, pode dar do que te sobra, mas dá um pouco mais. Dá do que te é necessário, porquanto de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Olha aí o que ele está falando. Vai, na hora, a pessoa está muito necessitada, dá o pão. Dá aquilo que ela está pedindo. Agora, depois, é o dar com sabedoria. Analisa. Qual realmente eu percebo que é a necessidade desse companheiro? E aí, eu vou buscar ir na causa do problema. E tentar ali, quem sabe, se não resolver, mas auxiliar aquele companheiro a resolver aquele problema, né? Então, ele diz aqui, será que os conselhos, um trabalho, se eu tiver oportunidade de oferecer, mesmo a afeição, que é o carinho, que é a atenção, não serão mais eficazes do que o dinheiro? Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Espalha em torno. Divulga, fala sobre isso.
nós estamos numa época de redes sociais, não é? Então vamos. Eu li uma mensagem lindíssima que me tocou, que me sensibilizou. Vou publicar. Vou colocar aquela mensagem. Posso até, se eu quiser, tecer alguns comentários sobre ela, sobre o que eu entendi daquela mensagem. Vou colocar lá, no WhatsApp, no Facebook. Onde quer? Vou mandar para um amigo que eu sei que está com algum probleminha. Eu assisti um vídeo, gostei. Achei que esse vídeo trouxe lições importantíssimas. Se foi bom para mim, pode ser bom para outro. Vou publicar. Vou falar com os amigos, olha, eu assisti, gostei muito. Recomendo que vocês assistam. Então você faz uma recomendação, a pessoa vai assistir. Quem sabe ali ela não encontra a solução para o problema dela, ou então, pelo menos, o caminho que vai levá-la a encontrar a solução. Quem sabe naquela mensagem ela não encontra a paz de espírito, o equilíbrio, uma ideia para começar a resolver suas questões. Então, há N formas de nós demonstrarmos o nosso amor ao próximo. E é o que ele fala aqui. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca as tuas riquezas. Agora a gente tem uma ideia do que são nossas riquezas. Coloca as tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. Vamos buscar realizar boas obras. E há várias formas de realizar boas obras, porque as boas obras são muitas que nós podemos realizar. Todos nós podemos realizar. Mas eu estou em quarentena. Mas você tem um telefone? Tem. Tem um celular com WhatsApp? Tem. Tem um e-mail? Tem acesso a Facebook? Então você tem tudo. Você tem tudo. Você tem várias oportunidades. Da sua casa, você pode acessar o mundo. Olha a coisa fantástica que a tecnologia nos proporciona. Da nossa casa, nós podemos acessar o mundo através das redes sociais, através da internet. A nossa mensagem, ela pode chegar aos 4 cantos do mundo. Quantas vezes a gente está no Facebook e tem pessoas falando da Europa, da Ásia, das Américas, do Oriente. Às vezes temos amigos que moram em outros países e se comunicam conosco pelo Facebook, pelo Skype, pelas redes sociais, pelas lives. Então, nós temos N maneiras de realizar boas obras. Não é apenas aquela forma estreita de dar uma cesta básica, de emprestar um dinheiro, que muitas vezes a pessoa nem está precisando. Então, ele diz aqui, a riqueza da inteligência. Então, quando ele nos chama de ricos, ele está falando de que riqueza ele está dizendo. A riqueza da inteligência. Deves utilizá-la como a do ouro. E a riqueza da inteligência, ela muitas vezes é muito mais eficiente do que o uso do ouro. A riqueza da inteligência, deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de estudar, de nos alfabetizarmos. Alguns concluíram apenas
o ensino médio, outros concluíram a faculdade, outros têm outros cursos, outros são autodidatas, fizeram apenas o que chamava antigamente de curso primário, mas buscaram a cultura e o conhecimento através de leituras e têm um conhecimento, às vezes, muito maior do que muita gente que tem diploma pregado na parede. Então, por isso, o que Kardec diz? Espíritas, amai-vos, mas espíritas, instruí-vos. E quando ele fala instruí-vos, ele não está falando apenas conheça a doutrina espírita. Ele está dizendo instruí-vos, conheça, adquira conhecimento, leia, estude filosofia, sociologia, psicologia, biologia, química, física, matemática, história. Adquira conhecimento, porque isso vai fazer com que a nossa inteligência se amplie. E com a inteligência ampliada, você encontrará mais recursos para servir ao próximo. Então, ele diz aqui, a riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em todos os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor. Olha aí o amor como riqueza. E eles frutificarão. Ele mostrou aqui. Ele falou aqui de algumas riquezas. A inteligência, a instrução, o amor. Então, são riquezas que todos nós podemos derramar. José Marcos, o teu microfone foi aberto. Então, se nós espalharmos essas riquezas, nós estaremos realizando boas obras. E essas boas obras auxiliarão milhares de pessoas. Muito mais pessoas serão alcançadas do que só dar bens materiais. Eu não estou com isso dizendo que dar o bem material não é importante. É. Nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, tem muita gente necessitando de uma cesta básica, na verdade, muitas pessoas. De remédios, porque perderam o emprego, não tem o meio para subsistência. Principalmente quem trabalhava, tinha aquele trabalho informal, que era do camelô, que tudo isso foi proibido. Quem tinha aquele seu pequeno comércio, a sua lojinha, teve que fechar. Muita gente ficou desempregado. Então, é importante o auxílio material? É. Ninguém aqui está dizendo que não é. É importante. Tanto é que esse auxílio emergencial tem ajudado tanta gente, não é? Mas não é apenas isso. E as riquezas que nós podemos ofertar não são apenas o dinheiro, a comida, a roupa. É o amor, é a nossa instrução, é utilizar bem a nossa inteligência, buscando formas de auxiliar aqueles que sofrem. A divulgação do Evangelho é uma forma fantástica. Porque Jesus não disse para os seus discípulos: ide e divulgai o Evangelho, as palavras do Senhor. Ide levar a palavra do Senhor a todos os cantos do mundo. Foi isso que os apóstolos fizeram depois da morte de Jesus. Se espalharam por toda aquela região conhecida. Foram para a Ásia, foram para o norte, foram para o sul. Se espalharam pelo mundo. Não ficaram concentrados num só lugar.
Não ficaram todos em Jerusalém. Eles se espalharam pelo mundo, levando a palavra do Senhor. E isso não só a época de Jesus. Aqueles que se tornaram verdadeiros discípulos do Senhor, ao longo dos milênios, vêm realizando essa tarefa. E até hoje, todo aquele que está divulgando o Evangelho do Senhor, que fala sobre Jesus, sobre as bem-aventuranças, sobre o amar-nos uns aos outros, são aqueles seguidores do Senhor, que estão espalhando a palavra. Então, não importa de que religião, seja católico, bandista, candomblessista, evangélico, budista, hinduísta, mas todo, porque assim, a palavra do Senhor está espalhada em todas essas religiões. Então, todo aquele que fala do amor aos semelhantes, do bem, do equilíbrio, do respeito à natureza, é um discípulo de Jesus. Está espalhando o amor. E é isso que nós devemos fazer. Usar da nossa inteligência para falar de amor, para levar o socorro, o consolo, o conhecimento, o abraço para todos aqueles que necessitam. E nós estamos no meio deles também, porque como nós estamos dando, nós vamos também receber, porque nós também somos altamente necessitados de auxílio a cada um segundo as suas obras, assim disse o Mestre Jesus. Então, meus amigos, alguém quer fazer algum comentário sobre as nossas reflexões de hoje? Quem quiser, abre aí o seu microfone, fala alguma coisa, pode se colocar. Rosângela, Carmen, Ana. Ei, Rose, isso é muito bom, porque às vezes a gente fica meio adormecido, né? Vê tanto sofrimento, ou então tem muita gente também que não liga, né? Que está pouco ligando para essas coisas todas que estão acontecendo. Então, Falou dos indiferentes, esse né? estudo para nós é maravilhoso, né? Poderíamos fazer esse estudo toda semana, que cada vez a gente ia interiorizar mais, né? O Evangelho nos proporciona isso, né? Muitas vezes a gente lê uma passagem várias vezes. A cada dia Isso, que é lida, exatamente. parece que abre Lê, né? Fez uma leitura. sai uma ideia nova, um pensamento novo. É uma caixinha de surpresa. Exatamente, É uma fonte que nunca seca. É isso mesmo. Ela é inesgotável. Daqui a 100 anos, se nós lermos essa passagem amanhã, outros pensamentos, outras ideias vão surgir. Porque o Evangelho tem esse poder sempre de se reinventar, de trazer novos pensamentos, novas reflexões, e o auxílio, e o remédio para todos nós, porque nós ainda somos espíritos doentes. E Jesus, o médico das almas, ele traz o remédio que cada um de nós necessita. E quando a gente lê esse Evangelho Reflete, a gente encontra ali o remedinho, ou o fantástico remédio, que vai sanar aquela nossa dor, que vai curar aquela nossa ferida, ou vai nos dar aquela vitamina que sustenta, que vai nos sustentar mais um pouco. E vai nos ensinando também, né? Como agir para o nosso próprio bem, porque quando a gente trabalha auxiliando o próximo, nós estamos trabalhando por nós mesmos. Isso é fantástico, né? Alguém mais quer dizer alguma coisa?
Verinha. Eu gostaria. Pode falar, Zé. Não, duas coisas. Primeiro, pedir desculpa aí que no meio da sua Não, aula entrou o esquenta a microfone aberto, cabeça. porque a minha internet do computador caiu. Aí eu tive de apelar para o celular onde eu estou agora. Aí já entrou ligado, não tinha cortado. Não tem problema. Segundo, duas coisinhas. Tem um texto de André Luiz que ele fala sobre a utilização da riqueza. Ele diz que todos nós temos alguma coisa para dar. Você mesmo falou que muitas vezes um ouvido amigo, você não precisa dar a bolsa para o sujeito, mas um indivíduo amigo, ou pagar o lanche para ele, ou pagar a passagem. Mas o seu ouvido, você pode empregar para ele, pode ajudá-lo. E seguinte, ele conclui falando que toda a riqueza tem uma função social, porque você é rico de alguma coisa. Mas, para essas pessoas com relações materiais, e nós falamos de grandes empresários, mas também falamos da nossa faxineira, para quem tem, evidentemente, passadeira, aquela diarista que aparece. Nesse período todo, ficou afastada da sua casa, para não trazer nenhum vírus para você. E você, como é que você esteve com ela? Qual foi o teu relacionamento com ela? A gente fala do grande empresário. O camarada tem a loja, tem ali o dono do Mundial, que perto da minha casa, tem uma loja nova, dono da Giro, cheio de empregados, não sei o quê. Será que ele trata bem? E você, com aquele que você pode ter? Muita gente não tem, tudo bem. Mas aquele que pode ter uma diarista, uma empregada doméstica, uma passadeira, você conhece, os outros, a maioria conhece, a dona Raimunda, lá do CEOI. Sim. Ela tinha parado porque ela perdeu um dedinho do pé por causa do diabetes, mas ela era passadeira de várias pessoas do CEOI. Como é que a dona Raimunda está? Botar a mão na consciência, a utilização. Mas é tua empregada. E outra coisa, dá-se a bolsa. Hoje lá tem uma equipe trabalhando, as compras foram feitas na segunda-feira, hoje eles estão arrumando as bolsas para dormir. Tudo bem que não é só parte material, mas, já dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. Exatamente. Você não adianta ficar ensinando a pescar ninguém se o cara está com fome. E segundo, esse auxílio emergencial que nós temos do governo aí, a contragosto, não vamos discutir a política disso, mas vocês verificaram que a linha da pobreza diminuiu por causa desses R$600? Da pobreza não, da miséria. Ela diminuiu porque as pessoas estão recebendo R$600. Quando acabar essa pandemia, essa linha da miséria vai voltar subindo. Tá bom? Muito obrigado, boa noite. Nós temos que estar atento a tudo. Então, é aquilo que eu falei. A tudo, claro. Ver aonde a dor está batendo. Ele fala no Evangelho isso, Procurar. Isso. Claro. O Evangelho disse isso. Para nós não ficarmos esperando bater na nossa porta. Nós temos que vai encontro ela. Procurar ir de encontro e buscar aliviar a dor, o sofrimento, dentro das possibilidades. Então, como o Zé lembrou muito bem, de repente eu vou lá, se eu não puder continuar pagando aquela companheira que eu pagava integralmente pelo serviço que ela me prestava, possa dar pelo menos a metade. Então eu vou buscar alternativas de não deixar aquela pessoa desamparada, de buscar auxiliar. Então, são inimigas que nós temos de ajudar aquele que necessita. E como diz o Evangelho, vamos usar da nossa inteligência. E, com certeza, tudo vai ficar mais fácil, mais tranquilo. E quando acabar essa pandemia, esse processo continua. Ele tem que ser contido, ele não pode parar. Processo que não pode ter fim. Então, alguém mais quer falar mais alguma coisa? Eu. Nós vamos... Quem quiser, pode falar. É muito importante a gente entender, e quer queira, quer não, nós somos ricos. Podemos não ser ricos, assim, materialmente falando, mas nós temos alguma riqueza em nós.
somos espíritos. Então, nós temos ou a riqueza da inteligência, ou a riqueza do ouvir, ou a riqueza do falar, né? Então, dentro do que, vamos dizer assim, dentro do talento que nós recebemos do mais alto, nós podemos empregar e ajudar o nosso próximo, de alguma forma, né? Então, quando no começo eu falei da palestra da live que o Simão Pedro participa, ele coloca maravilhosamente bem essa questão do necessário e do supérfluo. Exatamente. Não é? Ele até conta uma história que eu não peguei quem é o autor, que diz assim, a necessidade de você dormir. Agora, você ter uma pedra ou uma cama, já é o supérfluo. Olha só, eu achei tão interessante, né, Márcia? Quando ele falou sobre e a maneira, como é que você vai comer, né? Isso, né? Também. Então, nós somos ricos. É olharmos para nós. Qual é a riqueza que está mais destacada dentro de nós? E a gente empregar, né? Era só isso. Inclusive, vamos lembrar, e o tempo todo Jesus, dito isso no Evangelho, Jesus não tinha nem onde depositar a cabeça. Não é? Ele não tinha bens materiais. Ele só tinha túnica, que a mãe é chamada de túnica inconsútil. É a túnica que a mãe fazia para ele. Era uma túnica sem costuras. De tempo em tempo, ela costurava aquela túnica e mandava alguém, um viajante, um amigo que iria estar com ele, entregar a ele a túnica alva, sem costura. Mas ele não tinha casa. E olha quantas maravilhas ele realizou. Então, essa riqueza, essa questão da riqueza é muito interessante. É um estudo que a gente deve perseverar. Porque todos nós que aqui estamos somos ricos, muito ricos. E podemos ofertar essas riquezas para os nossos irmãos que necessitam. Então, eu vou nesse momento. Alguém mais quer dizer mais alguma coisa? Não. Então, eu vou pedir para nossa irmã Eloá fazer a nossa prece de encerramento. De amor e misericórdia, Jesus, mestre querido, Maria Santíssima e todos os amigos espirituais da casa de Francisco de Assis e de tantos outros. Agradecidos estamos por essa oportunidade de estarmos juntos estudando as mensagens do nosso Mestre Jesus. Agradecemos a oportunidade, hoje e sempre, e pedimos a Deus, a Jesus, a todos os amigos, que nós possamos enviar tudo do melhor para esses nossos irmãos que estão sofrendo, que estão perdidos nos seus pensamentos, nas suas derrotas, e muitos se sentem sem saída, sem amparo, sem uma palavra amiga. Pedimos, Senhor, que proteja-os e que eles possam sentir o seu amor, o seu abraço, o seu carinho, e ficarem em segurança e saberem que nem tudo está perdido, que essa vida aqui, a vida da Terra, é transitória, e esses nossos irmãos possam receber o nosso carinho, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, desejamos a todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí. Nos abençoe. Desejamos para todos vocês, tá bom? Uma boa noite. E amanhã estaremos reunidos mais uma vez às 17 horas para os nossos estudos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.